Queridos, a paz do Senhor Jesus. Esse espírito de adoração, Deus, abra sua Bíblia comigo, no segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 5. Após, quero ler com vocês no mesmo livro, um pouco mais à frente, no capítulo 17, apenas 2 versículos. Encontraram, digo amém. Verso 1 do capítulo 9, de segundo livro de Samuel. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram, e que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Capítulo 17, versículo 27. Um pouco mais à frente. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, e Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, e Gileadita, e Rogelim, tomaram camas, e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas. E trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Assentai-vos. Queridos amados, permita a reflexão nesta noite que o Senhor Deus assentou no meu coração, após de termos aqui palavras, edificaram nossa alma, louvores abençoados que nos edificaram. Cabe a mim agora transmitirmos uma palavra para o nosso coração, ainda nesse tempo que Deus nos dá aqui, nesses minutos que temos. Vale ressaltar a vocês alguns fatos ocorridos nesses últimos dias, que marcaram as nações, o mundo inteiro. Cenas trágicas, tristes, em que todos os dias, se nós olharmos, estamos vendo ali na guerra entre Rússia e Ucrânia. E o bispo ainda referendou algo que havíamos já visto acontecer, mas ele trouxe uma palavra a nós ali hoje na reunião de obreiro, e ainda disse sobre esse fato, em que os soldados russos morrendo na guerra, e dentre os soldados russos que morreram na guerra,
Dentre eles também morreram 5 generais da Rússia. E uma das cenas tristes, que não é algo comumente quando acontece as guerras dos tempos antigos. Nas guerras dos tempos antigos, os soldados que eram mortos e feridos na guerra, eles eram repatriados, os feridos para levar para uma estalagem e ser curado, os mortos para serem sepultados. Coisa que não aconteceu na Rússia. Seu presidente não buscou os mortos russos no campo de guerra ucraniense. Algo que aconteceu que chamou a atenção muito das nações mundiais, que não é um fato corriqueiro e nem comumente, porque esta atitude deveria então o presidente russo sepultar os seus mortos, ainda mais dizendo a respeito de uma guerra de uma grande potência contra uma pequena nação ucraniense. E eles não fizeram isto. Você poderia me perguntar: o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Isto é algo que me chamou a atenção, mas também é algo que, além disto, tenho visto nesta sociedade odierna, que as pessoas têm deixado de ser sensível àqueles que se ferem, àqueles que é ferido, àqueles que são machucados, àqueles que são abandonados. E diga de passagem, uma sociedade muito egoísta, e por não dizer também, uma sociedade que tem sempre uma acepção de pessoas, quando diz respeito a classes sociais. Às vezes, convidamos o empresário que consegue comprar picanha todo dia para jantar com a gente, e deixamos aquele irmão que não come bife durante a semana ou mês. Às vezes aplaudimos aqueles que têm posições e esquecemos dos anônimos. E os anônimos são seres humanos, tais como as pessoas classistas de classe, pessoas que devem o seu respeito também socialmente, e que nem estou fazendo proselitismo aqui nesta noite, de estarmos aqui dando ênfase que devemos deixar classe A ou classe B. Não é isso que eu quero introduzir nesta palavra nesta noite. Eu quero introduzir algo que o apóstolo São Paulo, ele referendou na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, quando ele repreende a igreja de Corinto com acepção de pessoa. Hoje estamos aqui, daqui a poucos minutos vamos participar da ceia, e é um fato que a todos os meses nós nos separamos. Se não fazemos, é uma displicência, ou quem sabe um descuido da nossa parte, de não valorizar a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é Jesus que estabeleceu ela, e que o partiu a última ceia aos discípulos, e ele disse que deveriam fazer todas as vezes que lembrasse daquilo que ele fez na cruz do Calvário. E a ceia é um momento de koinonia, de comunhão, aonde as diferenças têm que se cair por terra, aonde o espírito faccioso tem que cair por terra, aonde a acepção de pessoa tem que cair por terra, aonde nós nos unimos num só corpo para celebrar a unidade que Cristo realizou na cruz do Calvário. E Paulo, quando eu disse a Corinto,
ele chegou na igreja de Corinto e havia uma acepção de pessoa, aonde as pessoas que tinham condição de trazer o alimento para participar da ceia, eles traziam e eles se fechavam em grupos e comia, e muitos deles até embriagavam, porque comiam muito e bebiam muito, e outros que não tinham ficavam sem participar. Havia uma discrepância muito grande no aspecto que eu digo da coinonia, da comunhão. E Paulo então repreende a igreja de Corinto, dizendo: me dá só o retorno, a frente pode deixar, talvez esteja bom para você, e a mim talvez esteja ficando ruim, porque eu falo alto, né? Às vezes eu vou aumentando a voz. Você está certo, o sonoplasta está certo, mas às vezes vai diminuindo aqui, o ouvido fica meio também entupido às vezes. E Paulo, ele recomenda aquela igreja de Corinto, dizendo: olha, quando vos ajuntais, vocês não ajuntem para pior, juntem para melhor, porque há muitos de vós que comem e há muitos que se embriagam. Porventura não convém vós comer em suas casas, para que não haja esta discrepância aqui, de que uns comem e outros ficam sem comer. Paulo estava deixando claro que o momento do ápice da celebração da ceia deveria ser aonde nós estaríamos derrubando muros e construindo pontes, aonde nós deveríamos deixar as diferenças, aonde nós deveríamos deixar as nossas preferências e unir num só propósito, num só projeto. Isso que Paulo recomenda à igreja de Corinto. Portanto, era então o momento ápice da celebração da ceia, era nada mais, nada menos do que celebrar o corpo de Cristo que foi morto, ressuscitado, e a volta que ele haria de vir, e também ter esse momento de comunhão uns com os outros. Ou seja, ninguém vem à igreja para aparecer, ninguém vem para a ceia para disputar espaço, ninguém vem à ceia para nós estarmos desfilando de moda. Não, esse não é o objetivo, ainda que é bom e tem que se vestir bem para vir para a ceia, mas a nossa prioridade máxima deve ser a lembrança do que Cristo fez no Calvário por nós. E eu li um texto a propósito nesta noite, quando diz respeito a dois momentos singulares da história de Israel. Quando eu li aqui na primeira leitura, se tratando de um fato que marcou a história de Israel. Todos nós sabemos e conhecemos a história de Davi, o rei Davi, que foi levantado por Deus, ainda jovem, e que Deus honrou ele muito, de forma levando ele a estar se destacando entre os seus próprios irmãos, com a sua humildade, com a sua capacidade de coragem, a submissão ao pai Jessé, as características inerentes de um homem preparado, que estava no campo, mas estava sendo forjado por Deus para liderar. Um homem que, dentre os filhos de Jessé, eles se destacaram. E naquele momento histórico, Davi foi convidado para ir aos seus irmãos que já estavam fazendo parte do colegiado que Saul era rei em Israel. E Davi então foi chamado para ir até a presença dos judeus, dos israelitas que estavam guerreando. E diz o texto sagrado que Davi se destacou matando o gigante Golias. E ele cresceu de forma que ele foi perseguido por seu próprio sogro Saul, pela sua graça que estava sobre a vida dele,
que Deus o revestiu de unção, de poder, de autoridade, que quando ele vencia Golias, ele dava um passaporte para ele então tomar logo em frente, porque Deus já tinha escolhido como rei. E o fato que se revoltou Saul, porque a inveja tomou conta do coração de Saul com respeito a Davi, por tudo que Davi representava naquele momento já para Israel. Quando as mulheres fizeram um cântico depois da conquista que venceu ele Golias, dando vitória ao povo de Israel, porque não achava ninguém para vencer ou para lutar com aquele povo incircunciso que chamava, que humilhava o povo de Israel. E então as mulheres cantou o hino na presença de Davi, e Saul estava presente. Ele dizia: Saul venceu 1000 milhares, Davi venceu 10.000 milhares. E assim aquele cântico enfureceu Saul. E a história narra que Saul então foi perseguido, mas dando respeito à trajetória de Davi, nós sabemos que Davi foi perseguido não só por Saul. Davi, nesse texto que eu li, já era rei, já vencia muitas batalhas, já tinha conquistado muito espaço territorialmente falando em Israel. Ele já tinha vencido muitas batalhas e tinha aumentado contingencialmente o seu número de soldados. Davi a cada dia crescia junto com Israel. Mas você sabe muito bem que para Davi crescer e vencer e superar, no período em que Saul o perseguia, ele fez aliança com o filho de Saul chamado Jonatas. Jonatas era filho de Saul, mas Jonatas, ele tinha uma visão diferente. Ele fez acreditar daquilo que Deus tinha para Davi, que Deus tinha o reinado para Davi. E Jonatas fez uma aliança com Davi, disse: olha, nessas emboscadas e guerras da vida, se porventura eu vir a morrer, você vai cuidar dos meus. Se porventura morrer dos seus, eu vou também fazer algo por você. Por amor da nossa aliança, a aliança não pode ser quebrada. Quem tem aliança, ele não pode quebrá-la de forma alguma. Quem tem aliança com Jesus, com Deus, tem que prevalecer firme. Se quebrarmos a aliança, perdemos a batalha. E Davi prosseguiu vencendo. Na batalha, Jonatas morreu, Davi continuou. A vida pregressa do reinado de Davi continua. E nesse texto que nós lemos, diz respeito do capítulo que nós lemos, capítulo 1, capítulo 9, melhor dizendo, diz respeito de Davi tentando agora recompensar Jonatas por tudo que ele tinha feito, por tudo que ele tinha honrado. Então Davi chama os seus súditos e pergunta: existe alguém da casa de Saul que eu possa corresponder, ou seja, ser grato por amor a Jonatas, que me honrou em vida? E naquele momento ele diz: tem aqui um homem que sabe, Ziba. É convidado Ziba a entrar. E Davi então pergunta a Ziba: porventura sabe de alguém? Naquele momento Ziba disse: eu sei de um, que ele é Mefibosete, que é aleijado de ambas as pernas. Este está na casa de Maquir, em Lodebar. E naquele momento, como era costume, que não, a pessoa deficiente não teria aquele reconhecimento, pelo contrário, teria discriminação. Diz o texto, a história conta que Davi não perguntou se ele era aleijado.
Davi não quis saber se ele tinha feridos dos seus pés. Davi não queria saber o motivo que tinha sido aleijado, que nós sabemos a história muito bem, porque ele ficou aleijado de ambos os pernas. Então o negócio de Davi então disse a Ziba: então busque ele e traga a minha presença, que eu quero usar de recompensa, de benevolência, por amor a Jonatas. Quem tem aliança não esquece. Quem tem aliança não se para no meio do caminho e fica sofrendo de amnésia. Quem tem aliança sabe muito bem quem ajudou. Quem tem aliança não esquece. Quem tem aliança lembra. Quem tem aliança honra. Quem tem aliança respeita. Quem tem aliança é fiel. Quem tem aliança anda acima da mediocridade. Interessante. Na casa de Maquir, filho de Amiel. Interessante. Está registrado essa narrativa aqui no capítulo 9. Mas nós andamos um pouco à frente, no capítulo 17, do versículo 27 a versículo 29. É um momento diferente daquele aqui. Davi estava já no reinado. Agora Davi continua rei. Só que no momento em que o seu filho Absalão estava perseguindo para tomar o seu reinado, no momento em que Absalão, o próprio filho, se revoltou contra Davi, por muitos casos que não justificava levantar contra o pai. Pai sempre é pai. Pai, por mais que ele erra, ele vai ser pai. Pai, por mais que ele às vezes não nos dá atenção, ele continua sendo pai. Você não pode ferir a autoridade de pai, porque pelo contrário a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. E é fato que agora Absalão revoltado, ele conseguiu ganhar o coração dos soldados de Davi, entre alguns dos líderes que lideraram com Davi, quando Davi venceu muitas batalhas. Absalão, ele foi para a cidade fazer um lobby com aquelas pessoas que serviam a Davi. Não, ele não dá moral para você, ele não tem tempo para você. Você larga ele, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. E diz o texto que lá Absalão foi conquistando o coração dos soldados. Ao momento em que Davi ficou sabendo da revolta de Absalão, e então Davi com seus soldados fugiram. E diz o texto sagrado que Davi estava no deserto faminto, com muita fome, os seus soldados com muita sede, com muita fome. E diz o texto sagrado, dentre outros, no texto no versículo 28 e 29, dá-nos conta que esse homem Maquir, juntamente com outros homens aqui, foram até o deserto e levaram comida, levaram queijo, levaram água, levaram alimentos, diversos tipos de alimento, levaram proteção, levaram provisão. E justamente quem é esta pessoa? Justamente o mesmo Maquir, que lá em Lodebar, em Gileade, aonde morava justamente Maquir, filho de Amiai, um homem que ele não é conhecido historicamente. Se você for estudar a história de Maquir, você não vai encontrar muita história deste homem, mas só tem uma coisa, o que me chama a atenção, é que na casa de Maquir, ele recebeu justamente um homem que era aleijado das pernas, que chamava Mefibosete, a casa dele. E diz, por tudo que nós vemos, o texto que lemos, ele tinha muita abastança de dinheiro, ele tinha condição financeira, ele tinha sua casa em Gileade, aquela região de Lodebar, aonde
significa lugar de esquecimento, lugar árido, lugar que não tem tanta segurança, não tem tanta provisão. Mas na casa de Maquir tinha alimento para cuidar do aleijado. Lá na casa de Maquir, diz o texto que ele recebeu Mefibosete, que quando Davi perguntou se porventura alguém soubesse aonde teria alguém que ele poderia usar de recompensa por amor a Jonatas, justamente naquele dia houve um homem que disse: Ziba, ele disse, eu sei, está na casa de Maquir. Naquela época ele era considerado como mendigo, porque ele era neto de Saul, porque ele foi e fugiu para aquela região. Aquela região ele não tinha tanto lugar para se esconder, mas a casa de Maquir, ele abriu as portas e disse: vou cuidar de você aqui. E diz o texto que ele cuidou dele até o dia que Davi mandou buscá-lo e trazê-lo para morar na casa do rei, sentar na mesa do rei, alimentar na mesa do rei e ter as terras que o seu pai tivera. Recompensa pela aliança. Eu vejo mais adiante este mesmo Maquir cuidando de Davi, dos seus soldados. Sabe, queridos, eu quero terminar essa reflexão aqui agora. Eu iniciei dizendo dos soldados russos que foram deixados para trás, que não foram cuidados. Eu quero dizer nesta noite, na noite de comunhão, que a ceia do Senhor, a festa da igreja, aonde nós unimos num só corpo, numa só fé, num só batismo, numa só esperança, neste dia em que nós temos que deixar para fora todo o egoísmo, toda a vaidade, toda a carnalidade, tudo aquilo que nós, porventura, diferenças pessoais, para que nós possamos ter com segurança e certeza do ato que vamos participar, que só participamos porque um dia Jesus pagou lá na cruz os nossos pecados, sem nós devermos nada. Mas o Espírito de Deus mandou eu dizer nesta noite algo. Precisamos resgatar as casas de Maquir. Nós precisamos criar na nossa casa lugar que pega os feridos e cuida. Nós precisamos voltar a ter a casa de Maquir em nossos dias, aonde nós olhamos uma pessoa machucada, ferida espiritualmente, e nós abraçamos. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo o medo. Quantos de nós fazemos acepção de pessoas? Quantos de nós às vezes não perdoamos alguém, não ajudamos alguém, não estendemos a mão a alguém? Hoje é mais fácil a gente arrumar um outro amigo do que cuidar daquele velho amigo que um dia às vezes falou algo que nós não queríamos ouvir. Hoje é mais fácil descartar. Vivemos a geração do descartável. Tudo se descarta, tudo joga fora. Por isso que hoje mudou. Antigamente tínhamos copos de vidro, vasilhas mais bem feitas. Agora é o descartável, prato descartável, garfo descartável, vasilhas descartáveis, tudo na base do descartáveis. E isso tem tomado conta dos nossos corações, das nossas vidas. Descarta o amigo, descarta o irmão, descarta o mais pobre, descarta o menos visto, descarta aquele, descarta aquela, descarta essa mulher, descarta esse homem, esse marido, eu arrumo outro. Descartado.
E aonde nós lembramos de Maquir, um anônimo, nós precisamos orar nesta noite aqui e pedir a Deus que nos dê um coração de Maquir. Nós precisamos orar aqui nesta noite e pedir: Senhor, contagia meu coração, como contagiou o coração de Maquir. Não queremos fazer às vezes como os apóstolos fizeram na igreja primitiva. Diz que eles vendiam as suas propriedades e depositavam no pé dos apóstolos, para que pudesse ajudar os mais fracos. Às vezes agora esta geração nós comemos sozinhos. O que sobrar, se porventura sobrar, nós dividimos. Ei, Deus deu um único filho, era só um. Mesmo assim ele olhou na terra e disse: eu vou enviar o meu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o único. O que nós temos dado, o que nós temos feito, qual o estilo de vida que nós temos levado? Se a ceia do Senhor é comunhão, o que pode nos impedir de ter comunhão? Que amor é este? Que amor é este? Faz tanto de mim. Oh, não. Amor de Deus, por este, que amor é este? Mas me ama mesmo assim, eu sou amor de Deus. É bonito cantar, né? É tão bonito cantar esse hino. Amar incondicionalmente. É bonito na letra, não é? A igreja verdadeira tem que andar assim. A igreja que vai morar no céu tem que andar assim. Arabacanta, labassuria de comer. Quisera eu que todo mundo fizesse do jeito que eu penso. Quisera eu. Oxalá que o Espírito de Deus mude o nosso coração nesta noite. Nós precisamos mudar as nossas diferenças, irmãos. Nós precisamos unir mais. Nós precisamos ser unidos não só no papel. É muito bom ler o Salmo 133 aqui, e às vezes até vestir aqui de uma capa sacerdotal e falar: oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. É muito bonito ler este salmo. Eu quero viver este salmo, Jesus. Eu quero viver este salmo. Eu quero viver ele. Deixemos-nos de discutir pessoas e passemos a discutirmos ideias. Não leva a lugar nenhum alguém
Eu não tenho nada nesta noite que me impede de ceiar. Não tem nada. Eu não tenho nenhuma diferença com ninguém. Às vezes alguém me fala até de trouxa. Você é bobo, você está ajudando uma pessoa assim. Você está investindo em gente assim, você está gastando isso assim. Eu vou gastar com o quê? Eu não bebo cachaça. Eu não bebo cachaça. Eu não vivo gastando o dinheiro que Deus me deu na prostituição e nem no adultério. Eu não estou gastando dinheiro com o que não é pão. O que eu vou gastar? É em gente, é pessoa, é ser humano, é vida. Eu vou ajudar a levantar o fraco, porque ele é meu companheiro. Eu vou andar junto com ele. Isto é evangelho, isto é cristianismo, isto é fé. Agora às vezes nós olhamos, é fácil estilingar, é fácil jogar pedra, é fácil machucar, é fácil bater. Agora é difícil levar pedrada, é difícil ficar sem comer. Quebro de pé. Ai de come neve alabashuri andecova. Aceite Jesus nesta noite. Se você não tem o coração de Deus, se você não consegue amar, porque o cristianismo tem dois pilares inseparáveis: amor e perdão. Quem consegue amar como nós cantamos, o amor incondicional? Eu só te amo se você fizer isto. Eu só te amo se você agir assim comigo. Eu só vou ser seu amigo se você fazer só do jeito que eu quero. Sabe os verdadeiros amigos quem são? Aqueles que aceitam o outro falar com ele a verdade, sem guardar mágoa. Jesus tinha tudo. Jesus tinha tudo para se revoltar. Jesus tinha tudo para não aceitar, mas ele morreu sem pecado por causa de mim, que sou miserável. Oh Jesus, me ajuda. Que amor é este? Maquir gastou queijo, gastou leite, gastou pão, investiu dinheiro para cuidar de um mendigo, suposto mendigo, fugido, com medo de Davi. Amemos de palavra e de coração. Invista tempo. Invista tempo. Vivemos dias difíceis. Precisamos viver acima das coisas e circunstâncias desta vida. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Feche os seus olhos comigo. Seja honesto nesta noite. Seja honesto nesta noite.
Faz o que Paulo fez, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. Às vezes alguém chega em mim dizendo assim, sabe que alguém vem em mim dizer? Fala assim: pastor, fulano de tal eu acho que está em fornicação. Eu falei para aquela pessoa um dia, eu falei: ele não confessou para mim. Paulo diz que examina-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu não vou andar atrás de ninguém fiscalizando se ele está em pecado ou se ele deixa de estar. Ele tem que examinar a consciência. Eu só tenho uma coisa a dizer, segundo a palavra: se você está tomando a ceia do Senhor em fornicação, sem confessar o pecado, sem arrepender do pecado, você não vai para o céu. Você vai comer a ceia. Você vai comer a ceia. Mas eu tenho amor, como a Mitite, como uma Kirstinha, que se você tiver em falta, vem aqui, eu quero ajudar você. Eu vou orar com você. Você vai arrepender dos seus pecados. Eu vou colocar as mãos sobre a sua cabeça e vou pedir Jesus para te perdoar, e você vai recomeçar tudo de novo. Eu não vou ficar vigiando alguém se ele está embriagando, se ele está bebendo, se ele está fumando. Cada um dará conta de si a Deus. Mas eu, como crente cristão, amor genuíno, eu fico com misericórdia dessas pessoas, porque não conheceu Jesus ainda. Porque quem conhece Jesus tem aliança, e quem tem aliança não trai. Quem tem aliança não é infiel. Quem tem aliança sabe o que ele crê e sabe quem ele creu. Quando a gente casa, é até que a morte os separa. É uma aliança bonita, grandona no dedo. Esta aliança, ela é um distintivo do compromisso que eu tenho com a pastora Girlene. Mas só tem uma coisa. Este anel é o respeito que eu tenho. Porém, todavia, uma coisa: eu não traio a minha esposa. Não é por causa do casamento que eu fiz com ela, embora eu fiz essa aliança. Eu não traio porque se eu trair ela, eu vou pecar contra Deus. Eu tenho que temer a Deus acima de tudo. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, e serás bem-aventurado. Feche os seus olhos. Se você tem alguém que te impede você de ceiar, faça um propósito nesta noite de quebrar este muro e renovar a aliança. Seja humilde. A Bíblia diz que aquele que humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Deixa cair por terra o egoísmo, o ódio, a soberba. Você não é melhor do que ninguém, e Jesus morreu na cruz por você e por mim. Senhor Deus, trabalha o coração do teu filho, da tua filha. Se há alguma diferença, Senhor, entra com perdão. Entra com perdão nesta noite. Cria, Senhor, um coração de amor, de misericórdia, porque sabemos que o céu é se tomado por esforço, e nós precisamos amar incondicionalmente. Pai, nos dê da tua misericórdia, nos ajude, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
E tendo Jesus orado, disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Fique de pé os irmãos que vão ceiar, os que não são batizados ainda, que não vão ceiar, pode manter sentados, orando em espírito, ajoelhado, fique à vontade. Enquanto a orquestra nos conduz em adoração, abre o teu coração para Jesus nesta noite e celebre a morte, a ressurreição e a esperança que Ele está voltando para buscar a sua igreja.